Muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor, da Realize Hub, e junto com o Sebrae e nossos apoiadores, temos a honra de apresentar a vocês o DataTIC Edição Paraná. Estamos muito felizes com a presença de vocês, com o sucesso que foi nas inscrições, com a gentileza dos nossos palestrantes. Hoje nós teremos 4 palestrantes, todos expoentes na área de proteção de dados, falando sobre LGPD. Mas esse evento tem uma função muito importante, que é identificar na LGPD, além de exigências e peso que as empresas vão ter que lidar, apresentar oportunidades, apresentar exemplos de empresas que já se adaptaram, estão se adaptando com sucesso à Lei Geral de Proteção de Dados. Quero aqui, de volta, agradecer a todos os nossos apoiadores, a todo o público que nos acompanha e chamar para a nossa conversa inicial, para o primeiro spot de apresentação, Pedro Pascoal. Pedro Pascoal é advogado e tem o desafio aqui de ser um advogado em um evento de dados, voltado à área de tecnologia e negócios, trazendo o que ele faz há talvez mais de 10 anos. O Pedro é mestre pela Universidade de Barcelona, especialista em segurança de dados e trabalha com proteção de dados e responsabilidade das empresas e pessoas sobre os dados na Europa e no Brasil há pelo menos 10 anos. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a todo o apoio que você vem dando e o teu escritório, a PPA Law, vem dando a realização desse evento e tantas outras ações do ecossistema de inovação no Paraná e no país. Muito obrigado. O palco é seu. Olá, Vitor. Olá, pessoal. Um bom fim de tarde a todos. Somos nós quem temos que agradecer a oportunidade aqui de estar, o convite do Sebrae, da Realize Hub, o apoio do Sistema FIEP, o apoio da ACP, da ACESPRO, da SUSESO e demais organizações, empresas e também dos palestrantes que apoiaram aí esse evento. A preocupação, acredito que mostra para a gente aí a relevância deste tema, mas, ao mesmo tempo, o grande número de oportunidades e perspectivas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados no mercado, na cadeia do TIC, da tecnologia da informação e da comunicação. Então, agradeço e vamos tentar, com esse diálogo aí, pensar um pouquinho a lei, pensar as consequências dessa lei e a forma integrada como diferentes profissionais podem atuar nesse mercado que está surgindo. Eu acredito que num ambiente digital e conectado em que nós vivemos, em que dados são produzidos, compartilhados, processados, armazenados e até hackeados em um volume diário exponencial, eu acredito que você debater os princípios da lei são importantes para daí a gente poder pensar um pouquinho em soluções de implementação dessas políticas. E eu acredito, já indo direto ao tema, que o primeiro ponto que a gente pode trazer, o primeiro princípio que a gente pode trazer é o da transparência. Isso foi muito ressaltado nos debates e vem diretamente na lei. E aqui a gente traz a ideia de que uma política de governança vai muito além do aspecto legal, vai muito além das ferramentas de segurança para a proteção desses dados. Ao tratar dados de consumidores, de usuários, dados pessoais sensíveis, eu acredito que, acima de tudo, a organização, uma empresa, uma corporação, ela vai trazer, ela vai refletir qual que é a política de comunicação que ela traz para o mercado, qual que é a estratégia de comunicação
que ela pretende trazer para o mercado, para os seus usuários, para os seus consumidores. Essa mensagem de transparência, quando vinculado a um consentimento que você necessita do teu titular do dado, ela sempre traz questionamentos. E eu acredito que essa mensagem de comunicação que a empresa traz para o mercado vai agregar à sua reputação, vai adicionar valor à sua marca. Então, eu tendo a acreditar, quando a gente trabalha em projetos integrados com outras equipes, é a gente poder conversar qual que é o recado que a gente vai dar para a nossa organização, para as nossas equipes de venda, para o nosso marketing. Quais serão as bases de dados de terceiros que a gente vai utilizar e se essas bases de dados estão compliant ou não na forma de garantir que o titular deu o seu consentimento. Quais são as aplicações e ferramentas que a gente vai utilizar na hora de coletar esse dado, na hora de tratar esse dado. E por que eu faço essa ressalva? Porque cada vez mais a gente observa nesses projetos interdisciplinares que estratégias de branding, de marketing de conteúdo estão assumindo a linha de frente nas ações de comunicação, na forma como essa organização se comunica no mercado. Isso é fato, nós estamos todos cansados. Eu mesmo, se pego meu celular aqui e já escuto uma musiquinha, antes mesmo de saber qual que é a empresa que vai me oferecer algum serviço, eu já desligo a ligação. Então, esse bombardeio de anúncios, o volume de ofertas, cobranças, passa ou está passando a gerar uma certa resistência de nós, né, consumidores, usuários. E eu acho que é a partir desse contexto que a gente pode passar a conversar, a debater sobre a lei, a debater sobre a cadeia de tecnologia da informação, de comunicação, no sentido de que a organização assuma a responsabilidade pelos dados em que ela está coletando, com uma finalidade específica e seja clara para o seu usuário. Seja transparente com o titular do dado, o motivo pela qual ela está compartilhando ou processando ou tratando os dados desse usuário. E é interessante quando a gente, ao longo do ano, participou de vários bate-papos, participei de várias webinars, e quando a gente vê como o mercado está se comunicando a respeito, é interessante ver exemplos, por exemplo, do diretor de marketing da Alibaba, um dos maiores retailers do mundo, um dos maiores e-commerce do mundo, em que ele expressamente comentou numa entrevista recentemente de que não inundem os seus usuários com advertising. A ideia de flood, né, de inundar, de assediá-lo em excesso o teu consumidor, o teu usuário. Don't flood, né? Não inunde o seu usuário com advertising pelo simples fato de você possuir uma tonelada de dados. Então, acho que isso traz muito a ideia da transparência na forma como você trata o dado do teu titular, do teu usuário. Trazendo para um exemplo brasileiro, um caso que eu acho muito interessante, e até peço a permissão para falar em nome do Nubank, que sem dúvida teve um crescimento enorme no mercado. E quando você analisa a política de dados do Nubank, a forma transparente como eles se comunicam com os seus usuários e a forma pessoal, humanizada em que se deu esse tratamento de dados, a gente percebe que a forma como a empresa vai se comunicar é um ativo. E acredito que cabe a nós, operadores de direito, profissionais de TI, profissionais de comunicação, no momento de pensar uma política de dados, de debater em conjunto a necessidade da coleta de um dado, sim ou não, uma anonimização de um dado, sim ou não, de, ao final, você tratar somente o dado necessário e com a finalidade a que você se destina. Agora, quando a gente fala de consentimento do titular, independente de ser um botão de cookie ou ser
cláusula geral de contratação num site, num e-commerce. A partir do momento em que esse titular confere a mim o dever, a responsabilidade de tratar o seu dado, eu passo a ser responsável por ele. E aqui há uma palavra em inglês que é muito interessante, que ela consegue conceituar o princípio, que é a accountability, que traz essa ideia de se fazer responsável, de zelar por essa confiança que me foi dada pelo meu titular, pelo meu usuário, pelo meu cliente, no momento que eu trato o dado dele. Então, essa ideia de accountability é inerente à transparência, é inerente à mensagem que você vai dar para o teu usuário, para o teu titular, dos dados que você coleta. E sempre essa responsabilidade, essa accountability, está vinculada à rastreabilidade. Em que sentido? No momento a gente planejar uma política de dados, de proteção de dados, eu sim vou ser transparente, eu vou ter uma mensagem precisa e clara para o meu usuário, eu vou contar com o consentimento dele, eu vou me responsabilizar por esses dados, mas mais do que isso, eu vou criar um processo para identificar o ciclo de vida desse dado, desde o momento em que meu departamento de vendas lança uma campanha de marketing para lançar um produto, até o momento em que o usuário pede para que eu delete os dados dele, ou que os dados dele não sejam mais necessários para a minha atividade, a minha finalidade. Então, essa ideia de rastreabilidade, de documentação do meu processo é importante. A ideia de nomear um encarregado para que ele responda, que faça o interface entre a organização e o usuário e o titular do dado, demonstra essa responsabilidade com que eu vou tratar os dados de um titular. Pessoal, o tempo é bastante curto, eu tentei sumarizar aqui todos os principais aspectos, os princípios que eu acho que nós precisamos sempre refletir no momento de tratar uma política de dados, uma política de proteção de dados, mas o que eu acredito, e olhando agora pela nossa experiência com projetos, é o diálogo entre diferentes stakeholders, entre diferentes partícipes nessa organização. Então, a gente vai ter o usuário, vamos ter o marketing, vendas, TI, que vai dar todo o suporte de servidores, de sistemas de gestão de dados, mas esses profissionais precisam trabalhar conectados, porque há necessidade de que essas linguagens diferentes conversem e agreguem valor para a empresa. Que vocês possam tratar dados como um ativo e que esse ativo possa ser convertido em novos negócios para a organização. Eu acredito que cabe a gente daí essa interface durante toda a fase desse processo de mapeamento dos dados para garantir mais segurança ao titular que me vai confiar o dado e eu garantir a ele que vou ser responsável pelos dados dele e numa eventual falha de segurança, que a gente vai ver agora os próximos palestrantes com grande excelência discorrer sobre o tema, eu possa tomar medidas de notificá-lo, de mitigar a exposição dos dados deles numa eventual falha de segurança, num eventual hackeamento, para que eu possa comunicar às autoridades e tornar-me compliant. O dado de um sujeito, o dado de um titular, ao contrário de algumas interpretações que tragam a ideia de commodity, de petróleo, eu acredito que não. Eu acredito que é um ativo e vale ouro. O grande desafio é saber como tratar de maneira responsável
e em compliance com a legislação. Gente, eu acho que era isso. Me excedi um pouquinho. Vitor, eu não sei se você já volta a passar a palavra agora para os nossos próximos palestrantes, mas uma vez mais agradeço pela oportunidade. É um prazer estar nesse bate-papo, nesse debate com vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado, Pedro. E aí a gente vai vendo como é essa questão de dados, né? Como diferentes áreas abordam de diferentes formas. Pedro, como eu disse, especialista na área legal, mas muito orientado a dados, já há mais de 10 anos. Na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados não é nada novo, pelo contrário, é algo bastante maduro. Pedro, muito obrigado.